Fala pessoal, vamos a mais um vídeo aí hoje sobre o máximo divisor comum, o MDC, através do algoritmo de Euclides, também conhecido como método das divisões sucessivas. No exercício aí está pedindo lá, ache o máximo divisor comum através do algoritmo de Euclides, ou método das divisões sucessivas, o MDC entre 382 e o 120. O que a gente precisa saber primeiro? Nessa primeira linha aqui a gente vai colocar o quociente. A segunda linha aqui, divisores e dividendos, né? Dividendos e divisores. A terceira linha, o resto. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui basicamente é só divisão mesmo, para encontrar um resto zero, e o valor que der aqui vai ser o nosso MDC. Eu venho aqui, coloco 382, célula da frente aqui, coloco 120, e aí eu só faço essa divisão aqui, ó, 382 dividido por 120. Eu estou com a continha pronta aqui, ó, 382 por 120 dá 3, resto 22. Então aqui, ó, na linha do quociente, ó, o quociente é o nosso 3 aqui, ó. Eu venho, coloco 3 aqui, e aqui embaixo eu coloco o nosso resto, que é 22. O que eu faço? Pego esse 22 aqui, ó, e subo para frente do 120. E aí eu faço uma outra divisão, 120 dividido por 22. Então, 120 por 22, aqui nossa continha já, ele vai dar 5, resto 10. Eu faço a mesma coisa, pego o meu quociente aqui, coloco lá em cima do 22 e o meu resto aqui embaixo. Feita essa parte, procedo da mesma forma, ó. Subo o 10 aqui, ó, e agora eu vou fazer essa divisão, 22 por 10. 22 por 10, está bem fácil agora, né? Mas está aqui minha continha, ó, 22 por 10. Vai dar um quociente 2 e resto 2. Coloco lá no quociente o meu resto. Meu objetivo aqui é chegar em resto zero. A hora que chegar em resto zero, o meu divisor aqui, ele vai passar a ser o meu MDC. Agora eu subo o meu 2 aqui. Agora ficou mais fácil ainda, né? 10 dividido por 2. Então 10 dividido por 2, ó, tá lá a minha conta, ó, 10 dividido por 2 dá 5, resta 0. Ó. Meu objetivo é chegar em resto zero. Eu tenho um quociente aqui 5 e o resto 0. Então aqui a gente já chegou no final da nossa conta. Se deu resto 0 aqui, o nosso MDC aqui só pode ser o 2. Então o MDC entre o 382 e o 120 é igual a 2. O inverso disso dá para ser feito também. Bom, então agora a gente vai fazer o inverso. Na determinação do máximo divisor comum dos inteiros A e B pelo algoritmo de Euclides, ou método das divisões sucessivas, foram obtidos simultaneamente os quocientes 3, 5, 2 e 5. Calcular A e B sabendo que o MDC de A e B é igual a 2. Só que na verdade é o mesmo exercício anterior, só que a gente vai executar ele de forma inversa. Então aqui, ó, A e B, então teoricamente a gente não sabe qual que é o valor dele, e a gente sabe os quocientes aqui, ó, 3, 5, 2 e 5. O MDC entre o A e B é 2. Aqui a gente vai precisar descobrir A e B, né? Então o que a gente faz? A gente monta a tabela aqui da mesma forma que a gente fez anteriormente e coloca as informações que a gente tem previamente lá. Então aqui na nossa tabela aqui, só para separar as coisas de forma bacana, vou colocar aqui, ó, nessa linha vai o quociente, aqui vai os divisores, os dividendos e os divisores, e aqui vai o nosso resto ou diferença. Então os dados que a gente tem aqui é que a gente tem dois inteiros A e B. Então, é o que eu tenho, então é o que eu vou colocar aqui, ó, A e B. Aqui ele deu pra gente também os nossos quocientes lá, né? Que é 3, 5, 2 e 5. Aqui a gente já tem bastante informação. Bom, eu tenho outra informação importante aqui também, que é o nosso MDC, né? Que é igual a 2. Se o MDC é igual a 2, esse cara aqui de baixo vai ser igual a 0. Porque o resto tem que ser 0. Só que aí é o seguinte, os outros restos eu ainda não sei quais são.
mas bem tranquilo. Então aqui, esse primeiro eu vou chamar de resto 1, que eu não sei qual que é. Esse resto 1, por sua vez, ele vai subir dividindo o B. Coloco ele para dividir o B aqui. Aí vai sobrar um resto que eu não sei qual que é, só que eu sei que é diferente do resto 1, então eu vou chamar ele de resto 2. Esse resto 2 aqui, ele sobe para dividir o resto 1. Por sua vez, ele vai me dar um resto 3, certo? Então esse 0 aqui eu poderia chamar ele de resto 4. Eu vou chamar ele de resto 4. Então eu sei que o resto 4 ele é igual a 0. Bom, então agora que já estou com a minha tabela montada aqui, a gente vai usar do recurso do seguinte. Vou usar desse seguinte recurso. O dividendo ele é igual ao quociente vezes o divisor mais o seu resto, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem o dividendo aqui que é o A, ele foi dividido pelo B, então o A é o dividendo. Ele vai ser igual ao quociente, que é o 3, vezes o divisor, que é o B, mais o resto. O inverso aqui também pode ser feito, B vezes 3 mais o resto. Então a gente vai montar uma equação nesse sentido, para estar ajudando a gente aí. Então, como eu havia dito aqui, o A é igual a B vezes 3 mais o nosso resto. B vezes 3 mais R. Por sua vez, o B ele vai ser igual a R1, ao resto 1, vezes 5 mais o resto 2. É feita a segunda equação. Um pouco trabalhoso, mas seguindo passo a passo aí não tem como dar errado. Aí eu vou para o R1. O R1 ele vai ser igual ao meu resto 2 vezes 2 mais o meu resto 3. Então, tá lá o meu R1. Meu R2 ele é igual a 2 vezes 5 mais o R4, que eu sei que é 0, né? Então vamos lá para mais uma equação. Agora é o seguinte, o meu R3, observe o seguinte, o meu R1 ele está dividindo o B, o meu R2 ele está dividindo o R2, o meu R3 ele está dividindo o R2. Então, se ele está dividindo o R2, ele é 2, o meu R3 é 2. E o meu R4, se aqui eu já tenho um MDC, o meu R4 aqui só pode ser 0. Para ter chegado no MDC, o meu resto só pode ser 0. Está feitas as equações aí. Então agora, já com as equações montadas, eu já sei o valor de R4, que é igual a 0, R3, que é igual a 2, o R2 ele é igual a 2 vezes 5 mais o R4, que é 0, né? Então a gente já sabe R2 que vale 10, o R1 ele é igual a R2, R2 vale 10 vezes 2 mais o R3 é igual a 2, então tá lá, R1 é igual a 22. Agora aqui, o B ele é igual a R1, então R1 a gente sabe que é 22 vezes 5 mais o R2 a gente sabe que é 10. Então o B a gente já descobriu o valor dele, que é 120, e aí a gente vai descobrir o valor de A. Então A ele é igual a B, que é 120 vezes 3 mais o R1 é 22. Olha lá. Então a gente descobriu o valor de B, 120, e o valor de A, 382. Deixa eu observar no exercício anterior lá, a gente vai perceber que o resultado bateu certinho. É um pouco trabalhoso, mas se seguir o passo a passo aí, não tem erro. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.